Em guerra na noite de São Paulo. Carecas e punks matam uns aos outros. Nunca se sabe exatamente por quê. Punk morre assim, ó. O mundo louco dos headbangers, rockabillys, góticos. As principais aventuras da gente são coisas macabras, entendeu? No Rio, a violência dos bailes funks. 600 mil jovens em guerra nos salões e nas ruas. À noite, a morte nos pegas e automóvel. Nos Estados Unidos, as gangues que roubam, traficam drogas e aterrorizam as cidades. No Brasil, cresce a rivalidade entre turmas de jovens nas grandes cidades. Em São Paulo, cada uma dessas gangues tem um gosto musical e uma maneira própria de vestir, de pensar e de defender as ideias. Muitas vezes, a intolerância recíproca leva a agressões e até a crimes de morte. O repórter Caco Barcelos desceu aos porões em que se divertem e se enfrentam as tribos da noite de São Paulo. A turma do rockabilly se amarra na música e no visual de 40 anos atrás. Nas ruas da cidade e na pista do salão, celebra os anos 50. Os headbangers, antes conhecidos como metaleiros, se ligam no som pesado. Na hora de dançar, sacodem furiosamente a cabeleira e se jogam uns sobre os outros. Os punks pregam a anarquia e detestam as etiquetas da moda. Não procuram confusão, mas não são de fugir de briga. Os góticos cultivam penteados mirabolantes, se vestem e se pintam de preto. Dizem que são depressivos, mas estão sempre rindo. Para eles, passear e namorar de madrugada no cemitério é um programão. Os carecas não são exatamente calvos. Usam o cabelo bem curtinho, se definem como nacionalistas e costumam usar os punhos para defender as ideias. Os carecas têm fama de violentos. São acusados de assassinatos em São Paulo. Durante o último show do grupo Ramones, Rogério Ramalho de Souza, de 21 anos, foi morto com um golpe de tesoura. Num show do grupo Sepultura, nova acusação contra os carecas. A morte de Alexandre Salzedo, de 17 anos, esfaqueado na plateia. Até hoje, a polícia não identificou os assassinos. Longe dos palcos e do centro da cidade, outros crimes acontecem envolvendo gangues de São Paulo. Nesse prédio abandonado de um conjunto habitacional da Zona Leste, o punk Marcelo Pereira da Silva, de 19 anos, foi morto, segundo testemunhas, por uma gangue rival. Marcelo foi morto aqui no terceiro andar de uma forma bárbara. Ele foi atacado por várias pessoas neste quarto, onde costumava dormir. Que no chão está a camisa que ele costumava usar. Várias marcas de furos de facadas. Foram mais de 30 golpes. No chão ainda estão as manchas do sangue de Marcelo. Nosso trabalho no local do crime é interrompido por um rapaz que não se deixa filmar. É um amigo do punk assassinado. Concorda em dar entrevista, mas escondendo o rosto. O que você acha de uma coisa? Covardia. Pegaram o menino dormindo aí, ó, sozinho. Vieram uns 10, 12, pegaram o menino. Punks, né? Punk. Ele é um cara feliz, Marcelo? Não podia ser uma pessoa feliz. Eles demonstravam ser felizes. Para morar num lugar desse, teve ligado com os pais, tudo. Que nele falava assim, ó. O punk veio ao mundo para mostrar sua morte à sociedade, ó. Para vocês saberem como é que punk morre, ó. Estão vendo? Punk morre assim, ó. Por isso que existe punk. Para mostrar a morte. A mãe adotiva de Marcelo, Dona Dirce, confirma que expulsou o filho de casa. Não aceitava os hábitos, as roupas e a rebeldia do rapaz.
Mas objetos que Dona Dirce detestava ver no filho, hoje têm novo significado para ela. A corrente com cadeado que Marcelo usava como colar e o alfinete de segurança que ele não tirava da orelha, hoje são guardados com remorso e saudade. Marcelo, que ele continua comigo todos os dias, todas as horas. Não penso nem nas pessoas que fez isso. Não penso. A toalha dele, que deve ainda ter cheiro dele, tá? Mesmo lavada, guardada, e não dou para ninguém isso. Isso aqui nunca vou dar. Saudade. Não se sabe quem matou Marcelo. Podem ter sido punks, podem ter sido carecas. Amigos de Marcelo aqui na Zona Leste costumam dizer que punks e carecas são como azeite e água. Não se misturam. Odeiam-se até. Mas ele fazia parte de uma gangue punk que tem uma característica única. É aliada a uma gangue de carecas. Isso pode ter provocado o ódio de uma terceira gangue rival, a que apunhalou Marcelo. Este é apenas um crime em que há suspeita do envolvimento de carecas. Na noite de Santo André, na região do ABC, são frequentes as queixas de agressões. Rubens Vieira da Silva trabalha como pintor numa oficina mecânica. Ele conta que uma noite, saindo de um casamento, foi atacado por carecas. Levou uma facada embaixo do braço. Um amigo que estava com ele, Claudemir Aparecido Godoy, tentou separar a briga e foi esfaqueado também. Claudemir correu risco de vida, ficou 3 meses no hospital e perdeu o baço. Você acha que eles podem pegar você de novo? Pode. Como pegou uma vez, pega a segunda, né? Depende do que isso para acontecer. É só não for com a sua cara. A polícia já identificou 2 carecas envolvidos na agressão. Eles fazem parte de um grupo difícil de encontrar nos pontos da juventude de Santo André. Para chegar até eles, precisamos fazer uma longa negociação. Combinamos não mostrar o rosto, nem revelar o nome dos que não quiserem se identificar. O encontro foi marcado para uma noite de sexta-feira, num canto isolado do Paço Municipal, onde fica a Prefeitura de Santo André. A polícia ela tem uma imagem denegrida do careca. Careca não é um cara que sai por dando porrada em todo mundo, não. O careca tem ideologia. Você pode ver que todos os carecas aqui é a bandeira do Brasil, certo? É símbolo bem de nacionalismo mesmo. O Brasil tem tudo para ser primeiro mundo. Não é primeiro mundo porque o primeiro mundo não deixa. É bem por aí, né, meu? Queria um país unido, um povo mais lutador, um povo que lutasse pelos seus direitos. O que foi isso aí? Isso aqui foi uma facada, que até hoje você foi dentro de salão. Quem os deu? caras... Punk, né? Só que punk sempre pega pelas costas. É? Eu tenho cicatriz na perna também. Tem careca que tem furo de bala. É sempre assim, é sempre pelas costas. Já teve morte entre vocês? Já chegou a ter algumas mortes. Então careca treina mesmo, certo? Ninguém anda armado não, mas careca treina mesmo. Faz full contato, alterofilismo e treina mesmo. Visando principalmente a saúde do corpo. E ser sempre bem aparentado, porque ideologia careca é uma ideologia firme. No mundo de hoje, meu, tudo que você for fazer tem que ter um pouco de violência, senão ninguém presta atenção. É careca mesmo, se careca fosse pacifista, eu garanto que vocês não iam fazer a reportagem. O alvo principal dos punhos dos carecas são os punks. E como você vai ver a seguir, muitos punks escondem o rosto na hora da entrevista. Mas tiram a máscara na hora de expor e defender suas ideias anarquistas em plena Avenida Paulista. Veja também a dança furiosa dos headbangers. É São Paulo, é São Caetano, é Santo André, aqui tem tudo. Santo André. Não é fácil se aproximar dos punks que circulam na noite de São Paulo, desconfiados e às vezes agressivos. Tentamos conversar com eles no bar que fica ao lado do salão mais frequentado pelas tribos. Esse casal aceita falar e leva um copo de cerveja na cara. Segunda. Sacanagem desse Acabaram de agredir um aqui, ó. O que você acha de fazer isso? Por que fizeram isso com você? palhaçada, meu. Por que fizeram isso com você? Palhaçada. O pessoal que não curte o movimento. A agressão vem de um punk que logo em seguida arma uma confusão no bar. Esse rapaz pode parecer punk, mas conversando com ele a gente descobre, não pertence a grupo algum. Ao contrário, é contra todos e contra tudo. O meu sonho é que o mundo acabasse, ó. Esse mundo é uma porcaria, ó. Sério, olha que porcaria, olha.
Isso é uma porcaria. Não tenho ninguém, ó. Ninguém me ajuda, ninguém me apoia. Se eu apanhar, eu apanho sozinho. Ah, sei lá, acho que eu sou um palhaço triste. Em outro salão, bem no centro de São Paulo, alguns punks se divertem na festa de aniversário da casa. Paz e amor, a palavra de ordem dos hippies, não é, definitivamente, o lema dos punks. Isso aqui é pra bater nos boy folgados, numas menininhas também que nenhuma acabou de levar lá embaixo. Entendeu? Pra não aprender a não se meter a besta. De repente, se você precisa de usar isso aqui, pinta algum cara forgado, você já detona, já arregaça. Você machucou alguém com isso? Aí não. Pintou, forgou, olhou feio, já mete a porrada, mano. O salão promove uma sessão de tatuagens feitas na hora. Esta moça quer marcar para sempre uma parte estratégica do corpo. O tatuadíssimo tatuador satisfaz seu desejo. Já o punk prefere agulhar o crânio. Existe alguém melhor para se levar um papo cabeça? Estou querendo mostrar meu tipo de protesto assim, meu visual. Cada pessoa que eu encontro tenta transmitir isso, porque a conversa é a que vale, entendeu? Resolvemos trocar a noite pelo dia para conhecer melhor os punks. É nas estações de metrô que eles costumam marcar encontro para trocar ideias, acertar programas. Combinamos uma entrevista. Eles vão chegando desconfiados, preocupados com a segurança. Não acho prudente se expor na televisão aos eternos inimigos dos carecas, ainda mais nesses tempos de guerra. Por isso, impõem condições. A conversa tem de ser em território punk, uma pracinha que fica bem perto da estação de metrô. Das tribos de São Paulo, os punks são os mais antigos. Eles se dividem em gangues e bancas. As gangues são mais agressivas, e já as bancas têm uma certa filosofia de vida e aversão à violência. E justamente para evitar um confronto com grupos adversários, muitos deles só dão entrevistas sem qualquer tipo de identificação. Só podemos filmar detalhes. Os coturnos, preferidos por 9 entre 10 membros desta e de todas as gangues. As mensagens escritas na roupa e tatuadas no corpo. E o que eles têm a dizer. O que vocês pensam sobre drogas? Nós somos radicalmente contra, porque, como todo mundo sabe, o punk é anarquista. Anarquista é libertário. Nós queremos, acima de tudo, a liberdade. Droga é algo que tira a liberdade. O cara se torna escravo de droga. Pela gente ser anarquista, que nós somos anarquistas, cada um tem o direito de ser o que for, do cara ser o que bem entender. Agora tem muita coisa que é contra a gente, por exemplo, tem esses grupos nazistas, a gente detesta racismo, tem esses playboys que saem por aí, eles é que quebram o orelhão, picham em muro, matam gato, pegam fogo em árvore, é gente que não tem nada na cabeça. A gente não gosta de violência, entendeu? A gente não procura violência. A violência vem, parece que a gente tem um estigma, entendeu? De atrair a violência. Agora, se o pessoal vem brigar, se a polícia vem dar batida, a gente não abaixa a cabeça, não. A finalidade do movimento punk é mudar a sociedade, fazer uma sociedade mais justa, assim, onde cada um possa pensar por si, não tenha repressão, assim, não tenha essa liberdade fingida que tem hoje. Para divulgar sua mensagem anarquista, membros da tribo distribuem jornais tipo fanzine em pleno santuário do capitalismo, a Avenida Paulista. Os alvos preferidos são pessoas de aparência e filosofia de vida radicalmente opostas. Executivos de terno e gravata que passam apressados. Não quis nem receber o seu jornal? Não quis. Cheguei lá para trocar ideia e ele nem quis. Não teve nem ideia para trocar. Há quem guarde o impresso na pasta e quem promete ler mais tarde. Vai dar uma lida aí? Vamos dar uma lida, sim. Aí a gente tece alguns comentários aí. Eu acredito que todo mundo tem o seu espaço, certo? Cada um tem a sua forma de pensar, cada um tem a sua forma de analisar e todo mundo merece respeito. O ritual de sacudir a cabeça sem parar, da primeira à última música do show, explica o nome da tribo mais numerosa de São Paulo, os Headbangers. A cabeleira, o jeans meio surrado e a camiseta preta com a estampa da banda preferida são a marca do Headbanger, a mesma do antigo metaleiro, nome que hoje não agrada a maioria. Ele se define como individualista. A paixão pelo som pesado é o único ponto de união entre eles. Nada melhor para os Headbangers que um espetáculo de heavy metal ao vivo. Eles gostam de ficar bem perto da banda e, se possível, invadir o palco, cercar o vocalista e cantar, ou melhor, gritar com ele. A dança agressiva, para quem não é um headbanger, parece uma grande briga de salão.
coisa de homem. As moças gostam de ver, mas longe dessa confusão que os Reds chamam de mosh. Os mais empolgados preferem dançar de maneira ainda mais perigosa. Sobem ao palco, pulam em volta dos músicos, abrem os braços como se fossem voar e se jogam sobre a plateia. Quanto mais gente saltar, maior será o sucesso do show. A agressividade do headbanger se limita à forma de dançar, o que já basta para atrair brigas com grupos rivais, carecas ou punks. Foi em shows com grande público headbanger que aconteceram crimes de morte nos últimos meses, mas eles não gostam de falar disso. O vocalista da banda Ratos do Porão, que participou de 2 desses espetáculos, reage com irritação quando o assunto é violência. Esse negócio de morte é sensacionalista, eu não aguento mais, cara. Isso falou, meu, chega, pelo amor de Deus, para. Morre 900 negros no carnaval, futebol, sai na rua, tem nego morrendo. Por que ficar com um carinha que morreu no show de rock? Violência, não sei o quê. Eu tô fora disso, eu não quero falar sobre violência em show de rock, não tem, cara. Eu não sei de nada! O João Gordo diz que a violência não é tão grande assim. Ele está certo, pelo menos nas 2 tribos que você vai ver a seguir. Os rockabillys não são de briga, gostam de se vestir e de dançar como nos anos 50. E os góticos preferem se cobrir de preto e curtir a paz dos cemitérios à noite. Assim como a roupa, dos pés à cabeça, tudo negro. Até o gótico mais sorridente gosta de curtir uma depressão, nem que seja apenas na aparência. Ser gótico é ser uma pessoa diferente, ou melhor, não é ser diferente. É não ser igual às outras pessoas, tá? É curtir o visual pretão, a gente não se droga, a gente não mora, a gente bebe e a gente é feliz. Tem gente que agride vocês? O que foi isso aí? Foi uma treta aqui dentro ontem. As principais aventuras da gente são coisas macabras, entendeu? Como cemitério, uma casa abandonada, meu. É demais, cara, é demais. O salão mais frequentado pelo gótico lembra exatamente um casarão abandonado. A decoração, lógico, segue o gosto da tribo. Como a maioria é adolescente, a casa abre aos domingos, no final da tarde, para uma matinê, bem escura. Não é só nas roupas e na maquiagem que os frequentadores dessa casa curtem o preço. O escuro aqui está em toda parte. No porão, por exemplo, luz elétrica não entra de jeito nenhum. Se a gente apagar a nossa luz, não dá para ver mais nada. Só acendendo um isqueirinho é que dá para enxergar alguma coisa. Nesse quarto, por exemplo, tem muita gente. E não exatamente curtindo um som. Opa, desculpa. Esse quartinho aqui é liberal pra todo mundo. Faz o que quiser. Pode à vontade. Liga essa luz, cara! Depois que saem do porão, 2, 3 da madrugada, os góticos esticam o programa num lugar exatamente oposto. Silencioso, vazio, tranquilo até demais. Um lugar sem música, sem dança, que ninguém gosta de frequentar durante o dia, muito menos à noite. Eles vão ao cemitério passear, namorar, bater papo. Sempre levam um garrafão de vinho ou 1 litro de vodka. É claro que é proibido. Ninguém pode entrar em cemitérios depois do fechamento. Ainda mais para fazer o que eles gostam de fazer. Mas se fosse permitido, qual seria a graça? Você se sente bem aqui? Eu acho que pra gente se sentir bem não é bem o lugar, é a companhia. A gente tá entre amigos, vem todo mundo pra cá, tá todo mundo junto. Não é uma coisa baixo astral, porque a gente tá entre amigos. Vocês se divertem aqui? Sim. Não dá medo ficar aqui, não? Não, sossegado. Medo do quê? Medo de barata? A gente vem, fica aí com as minas, pessoal. Você namora em cemitério também? Também. De vez em quando tem uns riscos, mas são superados. Quais riscos? Parece o coveiro,
Tem que correr, sair correndo pelado aí no cemitério. Os rockabillys gostam de rock, não da última ou da penúltima moda, mas do velho rock and roll dos anos 50, com direito a todo o visual da época. Na hora de dançar, valem todas as piruetas e malabarismos. As meninas ressuscitam as saias rodadas, as meias soquete. Os rapazes capricham no topete, decoram as jaquetas de couro com 1000 badulaques e usam jeans pega-frango, no melhor estilo Tony Campelo. Só falta uma coisa, justamente aquela que marcou a década, o espírito de rebeldia. Naquela época existia um porquê da rebeldia, né? Hoje em dia não existe tanto. Você é rebelde com a família, por exemplo? Não, acho que isso daí não tem nada a ver, né? Além de curtir o som cinquentão na pista, tem gente faturando em cima da onda. O dono dessa sapataria, no bairro da Freguesia do Ó, especializou-se em fabricar botinhas do jeito que rockabilly gosta. Couro preto, cano médio, bico estreito. Ao lado do irmão gêmeo e sócio, Márcio Vilela passa horas trabalhando para dar conta das encomendas, embalado pela voz de Hillbilly. O tupetão que Edio sacode todo orgulhoso na pista de dança não se desmancha na hora de servir a carne na churrascaria que o pai lhe deixou de herança. Ed tem 19 anos e já assumiu a direção do negócio, para alívio da mãe, que se preocupava demais com o filho no tempo em que ele era um punk. Sabe, com o filho hoje em dia você tem que conversar abertamente, esclarecer tudo, né? Aí se eles errar, o problema é deles, os pais avisaram, né? Na hora de investir o lucro da churrascaria, Ed permanece fiel aos anos 50. Tudo que ganha, aplica em carros antigos. Já tem 4. O favorito é este Chevrolet 51, modelo de luxo e pintura bastante discreta. Por que você curte carro antigo assim? Porque é um carro da época, entendeu? E nós, quando estamos dentro dele, é como se a gente estivesse voltando no tempo. Então Viaja no tempo, é? A gente completa ele e ele completa a gente. Vamos dar uma volta que daí você também vai voltar no tempo um pouco. Tá bom, vamos lá. Depois de conhecer de perto os carecas, os punks, os headbangers, não encontramos nenhum motivo sério para justificar a violência entre eles. Ao contrário, numa cidade com mais de 5 milhões de jovens, as gangues fazem parte de uma minoria que tem muita coisa em comum, além do visual extravagante. Todos afirmam que o visual diferenciado é uma forma de protesto contra o consumismo. Geralmente são filhos de famílias pobres que estudam e trabalham duro para mudar de vida. Essa gótica vende roupas no shopping center. Mas não é todo mundo que trabalha. Sei lá, eu não trabalho porque me dá desânimo de trabalhar. Dizem renegar as drogas, mas gostam de beber. E gostam muito de beber. Quantas ideias, não conseguem se expressar com muita clareza. Misturam anarquia e nacionalismo, liberdade e intolerância. Com ou sem causa, todos são rebeldes. Na paz nunca ninguém resolveu, nem conseguiu nada. Tá aí hippie que quis fazer tudo na paz e amor e acabou no... Tá aí, os caras tudo jogados nos cantos e drogados. Alguns chegam à extravagância total, como esse rapaz que se cobriu de tatuagens e enfiou argolas na orelha, no nariz e veja só onde mais. Esse jogo de aparências é o que melhor explica a rivalidade e a violência. Uma violência que até agora não melhorou a vida de ninguém, só tem produzido tragédias entre as próprias gangues de São Paulo. Tragédias também acontecem no Rio quando as gangues se encontram. Nos bailes funk, 600 mil jovens se divertem brigando. Outra diversão violenta, o pega.
Veja daqui a pouco. A cultura funk nasceu nos Estados Unidos, mas virou carioca. Ela está bem instalada nos subúrbios do Rio há quase 20 anos. Só nos finais de semana é que a tribo se manifesta e revela sua identidade. Cada grupinho é chamado de galera, e o que eles têm em comum é morar no mesmo bairro ou favela. Mas a maioria não sabe dizer exatamente o que é funk. Funk? Sabe não. Sei não, sei não. O que significa funk? Funk, pô, não tem explicação. É uma emoção muito maravilhosa. Não se explica bem, né? Mas eu adoro. De onde vem essa música? É mais da Baixada Fluminense mesmo. São Paulo. Eu acho que vem dos Estados Unidos. É. Quem te disse que vem de lá? Muita gente fala. Aí eu escuto, né? Também falo. A rapaziada só anda em grupo e se reúne em clubes. Na chegada, cada grupo anuncia de onde vem com um grito de guerra. Um som incompreensível para os ouvidos das pessoas de fora. O bairro de Madureira é a capital da tribo funk, que tem mais de 600 mil adeptos aqui no Rio de Janeiro. A coisa mais importante para as galeras funk é o baile, que é como uma religião para essa multidão de adolescentes. O maior templo deles é esse aqui, o ginásio do Clube Madureira. Você só pode ver esse tipo de celebração em baile funk no Rio de Janeiro. Ele reúne as galeras de todos os subúrbios e da Baixada Fluminense. É curioso, mas uma boa parte destes jovens vem ao baile só para brigar. A briga é uma prova de força para cada comunidade adolescente. E o confronto tem um código que funciona assim. Os grupos circulam pelo salão em cordões, se empurram quem está no caminho, ameaçam outros grupos numa coreografia previsível para os frequentadores. E quanto mais forte a música, maior a excitação. Todos brigam para estabelecer o predomínio do bairro ou da favela onde moram sobre os grupos que moram em outros lugares. Com frequência, os seguranças que circulam dentro do salão interferem para separar os brigões. E os próprios seguranças são os que mais batem. O que foi isso aí? Foi? Daqui foi o segurança, tava passando, aí veio o segurança, foi bater no moleque, ameaçou com o pau, ele até me pediu desculpa, sabe? Tem muita briga aqui? Briga? A senhora vai ali que a senhora vai ver briga à vontade, é briga pra lá, pau pra cá, um bate no outro. Este deveria ser um baile especial para as galeras. Nessa noite há um concurso de gritos de guerra e vários grupos trouxeram faixas pedindo trégua. Vamos ouvir o grito de guerra da galera da Vila Kennedy. O organizador juntou as galeras na expectativa de que este evento pudesse ser apenas uma brincadeira. Os namorados concordam em ser felizes e parecem uma galera à parte. Mas os brigões não tomam jeito. A violência ensaiada nos bailes com frequência explode nas ruas. Em abril desse ano, houve uma briga feia entre diversas galeras dentro de um ônibus. Resultado, 6 feridos e 3 mortos. Por ironia, as mortes aconteceram exatamente aqui, em frente ao cemitério do subúrbio de Ricardo de Albuquerque. Os bandos pegaram um ônibus como este da linha Pavuna-Madureira depois de um baile no Clube Pavunense. No meio do caminho, grupos rivais entraram no ônibus fazendo arruaça, ameaçaram o motorista e começaram a discutir. Alguém puxou uma arma e provocou a tragédia. 6 feridos e 3 mortos. O subúrbio também é o cenário para a atuação de outra tribo, que aterroriza as ruas de vários bairros nos finais de semana. Os pegas organizados de automóveis existem aqui no Rio de Janeiro desde 1974. A tribo envolvida nessa atividade escolhe alguns pontos-chave para fazer esses pegas. Um deles é essa rua aqui, conhecida como Fazenda Botafogo, em Acari. Durante o dia, essa rua é muito tranquila.
Mas as noites de fim de semana aqui são perigosas e deixam marcas no asfalto. Ao contrário das galeras funk, esta é uma tribo noturna e clandestina porque os pegas são proibidos. E ao invés de se exibirem como os adolescentes, os motoristas exibem suas máquinas. Muita gente esconde as placas dos carros. Muitos carros são roubados. Todos eles são envenenados e adaptados para ganhar maior potência e estabilidade. A essência do pega é uma exibição de cavalo de pau, a virada de 360 graus. A impressão que dá é que a qualquer momento um desses bichos de olhar ameaçador vem para cima da gente. E, na verdade, essa é uma prática muito arriscada para quem faz e para quem vê também. No meio do tumulto, conseguimos conversar com alguns motoristas de pega. Eles não querem aparecer porque têm medo da polícia e 3 dos rapazes são menores. Eles admitem que o pega é uma ameaça à vida das pessoas. Neste local, com frequência, há acidentes, e muitos deles com mortes. Mas é comum um acidente nesse tipo de pega? Tem 2, 3 por semana aqui. A maioria é fatal. Muitos mortos já teve aqui sexta-feira. Até o carro do Corpo de Bombeiro teve aí, mas não adiantou. Fomos obrigados a interromper a reportagem neste ponto. O chefe do tráfico de tóxicos da favela de Acari ameaçou parar a gravação à força. Nossos repórteres correm perigo para revelar o mundo das gangues. E não é só no Brasil. Em Nova York, o repórter Carlos Dornelles investiga as gangues chinesas de Chinatown. Você vai ver daqui a pouco. O romantismo já é coisa do passado. Não sobrou nada das aventuras dos grupos de jovens que imaginavam dominar o quarteirão. Hoje, participar de uma gangue já não significa mais disputar o poder numa esquina. As gangues norte-americanas dominam bairros inteiros e exercem o poder através das armas, do tráfico de drogas e da extorsão. Apesar da divisão territorial, as batalhas entre gangues fazem vítimas regularmente, mas são sempre disputas entre gangues da mesma região e, principalmente, briga pelo controle da distribuição de drogas. Em Los Angeles, na Califórnia, os números da violência já não espantam ninguém. Mais de 300 pessoas morrem por ano, por causa das batalhas entre grupos rivais, às vezes até dentro da mesma gangue. O filme The Boys in the Hood, ou Os Garotos da Redondeza, procurou retratar esse mundo de segregação racial e violência no subúrbio de Los Angeles. Violência da polícia, violência das gangues. As gangues, é claro, não gostaram. Houve pancadarias, gente ferida e vários cinemas tiraram o filme de cartaz nessas últimas semanas. Hoje a cidade de Los Angeles é dividida por 2 grandes gangues. A gangue Sangue usa sempre a cor vermelha. Tem mais de 5.000 componentes. São famosos pelos métodos violentos. Às vezes, mais do que jovens, eles parecem crianças mesmo. Crianças que têm como hino de guerra o ritmo rap. Nesta música, a letra fala de alguém de uma gangue rival que vai ser assassinado pelas costas. A outra gangue da cidade chama-se Azul. A não ser pela ausência do vermelho, é difícil diferenciar uma da outra. Já existe quase um consenso hoje nos Estados Unidos de que as gangues são resultado direto da marginalização.
dos altos índices de desemprego e da falta de perspectivas, principalmente entre os jovens que não são brancos. A discriminação racial é fator fundamental para o sucesso das gangues. O cinema já tentou retratar várias vezes a violência crescente e poderosa das gangues chinesas em Nova York. Este filme, O Ano do Dragão, do diretor Michael Cimino, é violência do início ao fim. O bairro de Chinatown, onde o filme foi feito, parece bem mais tranquilo na vida real. Mas a rotina do bairro, às vezes, esconde um mundo que nem se imagina. Os orientais formam hoje o grupo racial que mais cresce nas grandes cidades norte-americanas. Hoje, pelo menos 7 gangues dominam Chinatown. Elas são responsáveis por mais de 70% da heroína distribuída em Nova York e por 100% da violência no bairro, segundo os moradores. Pouco mais de um mês atrás, um grupo de universitários passeava de carro aqui pelas ruas de Chinatown. E foi exatamente nessa esquina que uma bala perdida atingiu a cabeça de uma das estudantes que estavam no carro. Rona Levin, de 26 anos, teve morte instantânea por causa de uma bala disparada durante um tiroteio entre as gangues do bairro. A morte da universitária causou revolta e indignação na cidade. A polícia resolveu apertar o cerco. Esses dois não fazem parte de gangues, mas fazem de tudo para parecer que sim. Na verdade, são policiais de um esquadrão especial de combate às gangues chinesas. Eles estão começando mais uma ronda diária pelo bairro e nós acompanhamos. Eles circulam por lugares movimentados e por algumas ruas estreitas e desertas de Chinatown. A primeira parada é na rua central do bairro. Um dos policiais conversa com um grupo de jovens. A polícia acha que este, mais magro e de óculos, liderava uma facção da gangue que promoveu o tiroteio que acabou matando a universitária. Pouco depois encontramos nesse carro, o último tipo, o líder bem-sucedido de uma outra gangue, acusado de ser o rei da heroína. No final da noite, eles conversam com o líder de uma terceira gangue, os Dragões Brancos. Na noite seguinte, nós voltamos a Chinatown, sem a polícia. Eu tentei conversar com vários comerciantes. No bairro, todos sabem que eles são chantageados pelas gangues.